Em entrevista à TV Senado, o senador Eduardo Girão se revoltou com o adiamento de sessões da CPMI do dia 8 de janeiro para atender aos interesses do governo Lula. Girão disse: "Que desculpa interessante dão para a população, né? Intensivão para a Câmara dos Deputados. Meu Deus do céu, a que ponto nós chegamos? As pessoas inocentes podem lá esperar mais uma semana, mais tempo." O senador fez chacota da narrativa governista de que houve uma tentativa de golpe e lembrou que a família sofrendo e acrescentou: "Agora essas pessoas vão ter que esperar uma semana sem trabalhos na CPMI de um presidente que gosta de flertar com ditadores, um presidente da República que realizou o Foro de São Paulo, que foi lá que deu a declaração estapafúrdia de que democracia é um conceito relativo. É isso mesmo, faltou só ele complementar: o Brasil é uma pseudodemocracia." Eduardo Girão prosseguiu: "Parece que faz parte do jogo todo, e o brasileiro vai se assustando e, ao mesmo tempo, querendo que esse cenário, que essa Casa Revisora da República, às vésperas do seu bicentenário, faça alguma coisa diante dos abusos à Constituição do Brasil." O senador lembrou que o governo Lula fez de tudo para impedir a instalação da CPMI e, após não conseguir barrar, a sequestrou. E agora a comissão se submete aos desígnios do governo. Girão disse: "É isso que a gente está vendo no Brasil. A CPMI, que é um instrumento da Câmara e do Senado, subserviente ao governo Lula. É o Congresso se dobrando ao governo Lula. Agora, os poderosos é que ninguém chama. As imagens do Ministério da Justiça não bota para votar. Aquele fotógrafo da Reuters, Adriano Machado, que as imagens vazadas mostram ele quase que fazendo um ensaio fotográfico para quebrar a entrada da sala do presidente da República, esse ninguém quer trazer aqui. Está muito na cara o que estão querendo esconder, mas nós vamos lutar até o fim." No Brasil atual, a liberdade de manifestação não é reconhecida de forma igual para todos. As manifestações, promovidas por partidos de esquerda, sindicatos e coletivos, divulgadas pela velha imprensa e por sites e canais de internet de forma coordenada, não estão sujeitas a qualquer investigação sobre seu financiamento ou qualquer questionamento sobre se as ideias que defendem seriam democráticas ou antidemocráticas, mesmo quando há cartazes pedindo ditadura, depredação de patrimônio público e privado, agressões a políticos e cidadãos. Nada disso é considerado um ato antidemocrático quando o ato é da esquerda. Nos últimos anos, milhões de pessoas foram às ruas de forma ordeira para pedir liberdade e respeito à Constituição, incluindo a liberdade de expressão, a liberdade de culto, a liberdade de ir e vir, entre outras. Essas manifestações pacíficas tornam-se alvo de inquéritos sigilosos, alimentados por notícias da velha imprensa, nos quais manifestantes e jornalistas que cobrem as manifestações são perseguidos, presos, censurados e têm seus bens apreendidos. A renda da Folha Política está sendo confiscada, a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 24 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org.
Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. pix@folhapolitica.org. Assista! Acerca da reforma tributária, a reunião da CPMI dos atos de 8 de janeiro foram cancelados. Como o senhor avalia os próximos depoimentos e as novas requerimentos para depor? Desculpa interessante, né, que dão para a população. Intensivão da Câmara dos Deputados. Meu Deus do céu, a que ponto nós chegamos, né? As pessoas inocentes, pode ir lá esperar mais uma semana, mais um tempo, que tem filhos pequenos, o pai e a mãe presos, que ao que tudo indica entraram no efeito manada, de um presidente da República que diz que houve uma tentativa de golpe naquele dia, só se for para a irmã Hilda, aquela senhorinha de 80 anos com a Bíblia debaixo do braço, para assumir domingo, sem presidente da República, sem nada, o poder no Brasil, e começar a determinar, a dar ordens na nação. Agora essas pessoas vão ter que esperar uma semana sem trabalhos na CPMI, de um presidente que gosta de flertar com ditadores. Presidente da República que realizou o Foro de São Paulo, que foi lá, que deu declaração estapafúrdia de que a democracia é um conceito relativo. Democracia, é isso mesmo, o Brasil não tem, faltou só ele complementar, olha, o Brasil é uma pseudo-democracia. Mas não, parece que faz parte do jogo todo, né? E o brasileiro vai se assustando, e ao mesmo tempo querendo que esse Senado, que essa Casa Revisora da República, às vésperas do seu bicentenário, faça alguma coisa diante dos abusos à Constituição do Brasil. A CPMI foi uma luta grande para que a gente conseguisse instalar. O governo Lula não queria de jeito nenhum, a gente tem que lembrar disso. Quando vazaram aquelas imagens de uma grande emissora do país, aí não teve como segurar, ficou feio. E aí o que é que o governo Lula fez? Já não tinha adiantado muito oferecer, segundo a própria mídia, dinheiro para as emendas parlamentares e cargos para os deputados e senadores retirarem a assinatura. Aí o que é que o governo fez agora, depois? Sequestra, invade um instrumento da oposição, da minoria. E agora sabota. Não. Saiu uma matéria num blog muito importante, numa rede de notícias, dizendo ontem, domingo, que o governo Lula não queria essa CPMI essa semana porque o Mauro Cid, que viria amanhã aqui, aquele ajudante de ordem do ex-presidente da República, não era a hora para ele vir, tem que vir mais na frente. Aí para a CPI, porque o governo Lula não quer o dia que eles querem. Eles querem os deputados deles, blinda os poderosos e não vai fazer a CPMI. Ficam as pessoas esperando. E eu quero terminar essa entrevista com Martin Luther King, um grande humanista, pacifista. Diz o seguinte: uma injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. É isso que a gente está vendo no Brasil. A CPMI, que é um instrumento da Câmara e do Senado, subserviente ao governo Lula. É o Congresso se dobrando ao governo Lula, porque tem que ser na hora dele, tem que ser... Agora, os poderosos é que ninguém chama. As imagens do Ministério da Justiça não bota para votar. Aquele fotógrafo da Reuters, Adriano Machado, que as imagens vazadas mostram ele quase que fazendo um ensaio fotográfico para quebrar a entrada ali da sala do presidente da República, esse ninguém quer trazer aqui. Está muito na cara o que é que estão querendo esconder, mas nós vamos lutar até o fim. Enquanto a gente tiver rede social, você vai ter a resposta disso durante a CPMI nas oitivas que vão ser feitas.
Deus abençoe essa nação. Obrigado. Obrigada, senador. Mas eu quero só lembrar que eu adorei todas as intervenções, que são profundas e muito também indignadas sobre o estado de exceção que está imperando no Brasil, uma ditadura do Supremo Tribunal Federal instaurada no Brasil. É uma ditadura que está sendo instaurada no Brasil por esses ministros do Supremo Tribunal Federal. Gravemente ainda, pelo fato de 10 ministros terem conestado essa barbaridade que foi realizada. Mas eu quero só lembrar que o doutor Sérgio Dario fez uma análise profunda e geral sobre o aspecto da ilegalidade e inconstitucionalidade desses inquéritos e dessa putaria, mas ele, a sua tese é de que realmente é natimorto. O inquérito é natimorto, os inquéritos são natimortos, e a portaria também. Eu gostaria de discordar dele nessa conclusão, embora elogiando profundamente a sua descrição sobre as ilegalidades havidas. Não é natimorto, não. Ele tem um efeito brutal. Esses inquéritos têm um efeito enorme na sociedade, estão criando um constrangimento na sociedade, um medo na sociedade, um terror na sociedade, de falar mal dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E isso é o que eles queriam, isso é que eles desejavam e desejam com o inquérito. Eles não querem nada que o inquérito seja julgado de primeira instância, que vá para lá, que seja arquivado, porque não tem consistência. Não interessa a mim. Interessa que eles, ao prorrogar 6 meses, vão prorrogando, agora com o aval de 10 ministros, eles vão prorrogar, é para criar o terror na sociedade, criar o estado de exceção que eles estão criando na sociedade. Esse é o objetivo. E, portanto, a questão aqui também, eu gostaria de elogiar muito todos os que falaram a respeito desse assunto, principalmente o doutor Greco também, que foi muito claro na sua posição. E eles não é uma questão de um inquérito político, é um inquérito de autodefesa de todas as barbaridades que eles fazem. Certo? Eles não querem ser criticados porque eles fazem barbaridades, hora para um, hora para outro. Uma hora eles vão lá e acabam com o COAF, congelam o COAF. Depois, outra hora, eles atacam o presidente da República. Outra hora, eles atacam o PT. Outra hora, eles atacam o Centrão. Quer dizer, eles vão de acordo com os interesses do momento, interesses políticos dele. De modo que não é uma política feita a esses inquéritos, não tem a finalidade só de atacar o governo atual. Atacar quem vier, conforme as conveniências. O que eles querem é se autodefender, dizer, nós vamos criar todas as arbitrariedades e dominamos o país, porque eles dominam, o Supremo Tribunal Federal domina o país hoje, manda o país, dominação, aí no sentido bem político da palavra, dominam o país, tá certo? E não querem nenhuma crítica. E quem criticar, como foi muito bem explicado aqui pelo Paulo Faria, quem criticar, tá certo? É preso e usa com tornozeleira, tá certo? E usa o que precisar, porque realmente é um jeito que não pode ser criticado. É um estado muito pior que o AI-5. Eles falam, eles querem voltar com o AI-5, eles vão perder. Eles estão praticando o AI-5. Esses inquéritos são um AI-5. Qual é a diferença deles com o AI-5? Pelas arbitrariedades, pelas violências que eles fazem contra as suas vítimas. Eles, vítimas, criam vítimas, tá certo? Porque não pode dizer absolutamente nada das coisas que esses ministros fazem com as suas famílias. Ao defender as famílias, porque a família também faz coisa errada, tá certo? Então eles sabem, que todo mundo sabe, está lá na Lava Jato, todas as denúncias de empreiteira, tem o nome lá de famílias dos ministros, tá certo? Então eles não querem isso, eles querem criar o terror no Brasil. Nós temos no Brasil hoje um estado de exceção por causa desses inquéritos e dessa portaria.
É essa a realidade. E eles vão em frente. Eles vão agora prorrogar por mais 6 meses, daqui a pouco prorrogam por mais 6 meses, e assim vão até o fim do mundo, porque é um inquérito do fim do mundo mesmo. Então eles vão até o fim do mundo fazendo esse tipo de arbitrariedade contra a sociedade brasileira. Nós não temos mais um Estado democrático no Brasil. É conversa fiada. O Estado democrático brasileiro está suspenso, pelo menos. Não, há uma suspensão do Estado Democrático de Direito no Brasil enquanto vigera esse tipo de conduta e de inquéritos e portaria do Supremo Tribunal Federal.